Então, já vou passar a palavra, então, para o terceiro painelista, o professor Dr. Marcelo de Castro Hayashi, com o tema Panorama Paralímpico, os desafios em tempos de pandemia. O professor Marcelo é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, coordenador do Projeto Paradesportivo de Sergipe, líder do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos e Paralímpicos, membro do Núcleo de Ciência e Esporte da Confederação Brasileira de Badminton e também atuou como comentarista do canal Sport TV nos Jogos Paralímpicos do Rio, Londres e Pequim, não? Não, né? Não, tá bom, o Rio e Londres. Professor Marcelo, o painel é com você, uma boa apresentação. Deixa eu botar aqui o meu cronômetro, né? Porque eu sou um cara de tempo complicado, né? Mas, inicialmente, gostaria de agradecer aí, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o esporte para pessoa com deficiência, né? É muito bom aí a gente rever os amigos, mesmo que à distância, né? Então, citar alguns aqui, né? O Silvestre, Esther, Carol, né? Tamires, a nossa bolsista, está lá prestigiando a gente também. Agradecer ao professor Nelson, né, pela possibilidade de inserir, né, a temática da pessoa com deficiência, do esporte paralímpico. Ao professor George também, por manter aí uma tradição que a gente trouxe aí nos próximos dos jogos, das edições anteriores dos fóruns, né, que a gente sempre ia publicando os trabalhos, né, e da professora Ana, que está nos prestigiando aí também. Acho que é importante, né, a gente falar das pessoas que estão aí sempre nos ajudando, né. Parabenizar a Fernanda, né, e o Juan pelas brilhantes apresentações. Eu vou tentar aí fazer aí jus, né, esse momento aí das palestras tão brilhantes que eles fizeram aí. Então, o nosso tema de hoje aqui era justamente esse desafio do tempo de pandemia, né? O Juan falou da mudança de rumo das ações, né? A professora Fernanda também falou dessa mudança, né? E aí, obviamente, a gente tem os Jogos de Tóquio 2021, que tinha todo uma mística sobre ele e uma perspectiva muito boa, né, pós-Jogos de 2016, mas acabou que a gente teve que adiar esse sonho aí, né? Então, essas são algumas das imagens que vocês vão passar a ver aí pela divulgação do Comitê Paralímpico Internacional em relação aos Jogos, né? Então, tomei a liberdade de colocar aqui, né? Então, rapidamente falando do que a gente vai apontar aqui, né, da importância um pouco de monitorar, né, de construir uma rede de apoio, de mudar um pouco dessa questão da percepção da pessoa com deficiência, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio e convido a todos para acompanhar os Jogos de Tóquio, né? Esperamos que ele realmente aconteça, né? Há vários boatos de que vai ter os Jogos, não vai ter os Jogos, mas acho que o nosso papel aqui é a gente ser sempre esperançoso em que o esporte vença, né? Então, o nosso papel aqui é justamente pensar isso e fomentar essa ação, né? Em relação a monitorar, né, acho que esse é um momento de reflexão, né? Então, dia 24 de agosto de 2020, né, o presidente do IPC, né, o senhor Andrew Parsons, e fez um breve resumo justamente do que aconteceu, né? Então, o próprio Comitê Paralímpico Internacional ficou meio que achando que era somente uma ação local na China, e depois se viu obrigado a cancelar alguns eventos, né, paralímpicos, depois teve que adiar os Jogos, e agora estão vivendo esse momento de flexibilização das ações, né, com vários protocolos estabelecidos aí para tentar aí regularizar as ações e tentar dar esperança das pessoas também, né? Essa incerteza aí gera muita ansiedade, né? Como a Fernanda falou, vários sintomas aí que a pandemia tem deixado para as pessoas, né? Uma delas é a ansiedade. Esse é um GIF animado, né? Porque mostra justamente como é que foi essa propagação do vírus, né? Então, ele começou de forma bem pequena na China e se propagou com uma velocidade muito grande, e em março ele já estava ocupando o mundo inteiro, né? Então, essa rápida propagação deixou todo mundo sem saber o que fazer, né? Então, esse foi o nosso grande desafio, né? E falar um pouquinho também
de informações mundiais, né? Então, a deficiência no mundo, né? A gente ainda não tem um dado exato, né? Quantas pessoas exatamente com deficiência tem no mundo, a gente não tem esse número de forma exata, é muito difícil da gente ter um censo em qualquer país, a gente está tentando unificar aí, então o IBGE aqui no Brasil, que faz o censo, né, já lançou uma nota que é aquele valor de 23,4% da população já se alterou, então ele já fez uma reformulação disso, e a gente tem sempre esse dado de 15% da população tem uma estimativa que possui algum tipo de deficiência, né? Então, a mulher é uma atenção muito maior em relação à deficiência, né? Por isso, do movimento do Comitê Paralímpico Internacional de oferecer práticas para mulheres, né? Cada vez mais envolvendo mulheres na prática esportiva como uma ferramenta de combater justamente esse número alarmante de a cada 5 mulheres, uma tem deficiência. E para crianças e jovens, por isso que acho que o projeto do professor Juan também cai como uma luva justamente no combate a esse número exacerbado de 1 em cada 10 crianças tem algum tipo também de deficiência. Então, esses números servem para a gente refletir da importância e relevância dos projetos que, como o Juan falou, dessas iniciativas, né, de tentar fomentar a prática esportiva para essas pessoas. Não o alto rendimento esportivo, e sim as atividades físicas, as atividades esportivas e atividades de lazer, né? Então, como a gente falou, né, a informação ela é muito importante. Nesse momento de inseguranças e incertezas, né, a informação foi o veículo mais relevante nesse processo. Então, a televisão não soube filtrar um pouco dessas informações, acabou que eram muitas informações desencontradas, muitas informações negativas, e isso teve um impacto muito cruel aí na vida, na rotina dessas pessoas, né? Então, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro lançou um retorno das atividades, um protocolo de retorno, né? Algumas revistas científicas desenvolveram um trabalho justamente no sentido de orientar e normatizar aí as boas práticas que algumas universidades, alguns projetos, algumas iniciativas particulares vinham desenvolvendo. E eu vou tomar a liberdade de falar um pouco da atividade que a gente fez, né? Que justamente a gente tentou organizar a nossa ação. A gente tem um projeto dentro da Universidade Federal de Sergipe, né, que trabalha com a pessoa com deficiência, e a gente se viu nesse mesmo dilema, né, de o que vamos fazer, e aí resolvemos, através de uma mobilização multiprofissional, trabalhar a questão do programa Desafio Rotina Saudável, né? Então, unimos as áreas de educação física, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e medicina, justamente para tentar dar orientações nesse momento de tanta desinformação, né? Então, esse foi um grande desafio que a gente teve ao longo desse tempo. Então, o que esse programa Desafio Rotina Saudável fez? Ele justamente, através de atividades semanais para alunos com algum tipo de deficiência motora, sensorial ou cognitiva, tentando justamente adaptar essa rotina, né? Então, já são 218 dias que a gente está nessa pandemia aí, né? Que a gente está nesse isolamento, desse distanciamento, a gente não sabe aí a rotina que a gente está tendo. Então, por que eu vou acordar cedo, né? Por que eu vou dormir numa hora certa, né? Por que eu tenho que ficar aí mantendo um hábito saudável, né, que você não tem muita perspectiva, né? Então, essa falta de perspectiva, essa falta de uma rede de apoio que fez com que a gente criasse esse projeto, né? E essa rede de apoio, justamente, é importante a gente falar que quando a gente trabalha com a pessoa com deficiência, é muita pretensão a gente querer fazer alguma coisa sozinho, né? Então, eu mostro aqui que essa rede de apoio ela é importante, porque a gente teve não só a Universidade Federal de Sergipe, como também uma outra universidade que também nos auxiliou nas ações, né? Que é a Uniages, é um centro universitário do interior da Bahia, numa cidade chamada de Paripiranga. E aí essa universidade ela foi muito importante porque ela criou uma liga de fisioterapia, que é a ADEPTO, e uma liga de psicologia, a LAPS.
Então, essas duas ligas, junto com o Departamento de Educação Física e o Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe e de Medicina, ela conseguiu fazer essa rede multiprofissional, né, e dar orientações a essas pessoas com deficiência que não sabiam muito bem o que fazer e como proceder. Já algumas desses nossos alunos eram do grupo de risco, e isso gerou uma certa insegurança, tanto deles, por o que fazer, como nossa, de como tentar disponibilizar as ações, né? E aí, para nossa surpresa, eu fui fazer esse levantamento aí, a gente começou a trabalhar as redes sociais, né? Então, começamos a fazer reuniões privadas com os nossos alunos, informando eles sobre tudo quanto é tipo de assunto, né? A nutrição, a saúde clínica da pessoa, né? Como é que eu sei que eu estou com a pressão alta, como é que eu consigo me diagnosticar se eu estou me autoconhecer no sentido de que a minha pressão está alta, então o que está acontecendo comigo, né? Então eu ter esse tipo de cuidado. Então tinha um profissional da área médica falando e dando as orientações. A fonoaudiologia, que não é só da fala, mas falou muito bem da saúde auditiva nossa. Então hoje está todo mundo com fone de ouvido, assistindo várias lives e a altura muito alta. Então, a gente tem um som na rua, a gente tem uma diversidade de assuntos que são importantes e relevantes. Então, falamos de saúde da mulher, falamos de educação financeira, falamos de modalidades específicas. E o nosso último, que foi no sábado passado, então todo sábado a gente tem uma reunião que agora a gente está publicando no nosso canal no YouTube. E a última foi sobre trabalho científico, que não a questão da pesquisa, mas sim que esses nossos atletas eles têm a percepção que a informação ela tem um caminho, né? Que nem tudo que a gente escuta, que a gente assiste, que a gente lê, ela é uma fonte verdadeira de informação. Talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de absorver essa informação. Então, essa foi a nossa última palestra no sábado passado. E entrando um pouco nessa questão aí da mudança, né, da percepção das pessoas, né? Então, a gente tem que entender que, querendo ou não querendo, nós estamos numa área em que o esporte, justamente, ele tem um poder de transformar as pessoas, né? Ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. Por quê? Porque é muito fácil a gente conectar com as pessoas através do esporte. Então, não é só o nosso ilustre Nelson Mandela, que fala isso há muito tempo. Essa também já é um posicionamento do Comitê Paralímpico Internacional, justamente para desenvolver um pouco dessa mudança da percepção. Então, desde os Jogos de Londres, né, o Comitê Paralímpico Internacional procura fazer essa transformação e mudança da percepção da sociedade em relação à deficiência. Eu sempre fui um adorador aí do badminton, então parabenizo aí o pessoal da Trevisan, que fez um painel aí de fundo com a peteca de badminton. Então acho que isso é um motivo de muita satisfação para a gente ver que a modalidade também ela ganha mais espaço, né, como um fórum científico como esse. E relato também que essa atleta, né, a Nassine Jossi, não sei se vocês viram, né, recentemente ganhou uma repercussão muito grande porque ela foi a primeira indiana a sair na capa da revista Time. E a primeira indiana a ter uma miniatura, né, uma boneca da Barbie, né, para justamente divulgar essa capacidade da mulher, essa força que a mulher tem na sociedade, como forma de inspirar outras pessoas, né? A Nassami, ela é campeã mundial de parabadminton na classe dela, SL3, né? Então, eu vou tomar a liberdade de falar aqui, né, de reproduzir a fala dela, que ela acredita que a educação em torno da diversidade e da inclusão deve começar desde muito cedo. E ter bonecos modelados a partir de indivíduos de todas as esferas da vida ajudará os jovens a olhar para esses modelos e acreditar que eles podem ser o que quiserem. Espero que isso mude a forma como as pessoas percebem os esportes e a deficiência na Índia. Então, a gente sempre, as pessoas que trabalham com a pessoa com deficiência, a gente tem essa característica de acabar sendo um pouco militante da causa da deficiência, né? Então, quando a gente vê aí uma mulher
né, com deficiência, né, ganhando uma projeção nunca antes vista num país como a Índia, isso é um motivo de muito orgulho, né? Então, não existe o caso só na Índia, né? Então, eu puxo para o parabadminton, que é uma modalidade que a gente sempre abraça. Eu fui um dos cursores aí no meu estado em desenvolver o parabadminton, né? Então, nosso projeto lá, ele funciona com o parabadminton, né? Inclusive, tem vários atletas aí que mobilizam. E um dado curioso que muito me surpreende é que nós temos a maior quantidade de mulheres praticantes de parabadminton, usuárias de cadeira de rodas no Brasil e no mundo. Tem quase 15, de 12 a 13 mulheres praticantes de parabadminton, usuários de cadeira de roda, que é uma coisa que é assustadora, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer com que todas elas participem. Já estou indo, fica tranquilo aí. O relógio despertou aqui. Então, ela não consegue, todas elas ir para o alto rendimento, mas já estando presente já é interessante, né? E aí também temos o Para-Taekwondo, que são as duas modalidades novas no programa dos Jogos Paralímpicos, que também temos uma campeã mundial, né? Então, a Débora Menezes, ela recentemente foi campeã mundial em 2019, né? E ela justamente fala isso, né? Ela é estudante de educação física e fala assim, o esporte foi um divisor de águas na minha vida, foi transformador, quebrou tabus e preconceitos, inclusive o meu preconceito de me aceitar como eu sou. Então, a capacidade que o esporte tem de transformar, justamente ele se reflete no exemplo desses atletas, né? E coloco novamente também um atleta de parabadminton do Brasil, porque ele é o atleta que está classificado, é o único atleta do Brasil hoje classificado para ir para os Jogos de Tóquio 2021, né? Que é o Vitor, ele é da classe SH6, então ele é o único atleta classificado, né? A gente ainda tem a corrida a acontecer em 2021, outros atletas podem ter a chance, mas ele é classificado pelo ranking, ele é o quarto atleta do mundo na categoria dele, que é SH6, então isso é um motivo de muito orgulho. E aí, obviamente, todo esse movimento vem em função desse cidadão aí, para quem não conhece, ele é o Sir Ludwig Guttmann, em que ele tinha um sonho justamente que todas as pessoas com deficiência precisavam ser contribuintes e cidadãos ativos da sociedade. Então, essa é um pouco da visão que a gente procura agora passar ao longo do tempo, né? E já para encerrar um pouco aqui a minha fala, né? Já que já ultrapassei ela, mas estou no tempo ainda, no minuto das perguntas aí, eu abro mão das minhas perguntas, né? Então, quando você muda a forma que percebe alguém que é diferente, começa a entender a importância da diversidade e da inclusão, porque devemos começar a ter todos os tipos de pessoas incluídas na sociedade. Tá? Então, acho que essa é um pouco da minha mensagem para passar nesse fórum aí. Acho que acaba complementando um pouco das falas dos nossos outros amigos e uso aqui a oportunidade de divulgar as redes para que vocês também possam ter acesso às outras informações e às produções que a gente vem desenvolvendo. Perfeito, professor Marcelo. Parabéns pela apresentação, parabéns pela exposição do belo trabalho que você vem desenvolvendo no Sergipe. E eu conheço o trabalho, conheço essa atuação e realmente ela é fantástica para o desenvolvimento nesse período de pandemia, né? Parabéns por essa ação. Bom, sem muitas delongas, eu gostaria então de começar a passar para a parte das perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui que deixa eu ver se o pessoal da técnica vai colocar na tela. Eu tenho uma primeira pergunta para o Juan, professor Juan. Uma pergunta do professor Nelson Todd. Como você vê a aproximação cada vez maior entre o movimento olímpico e o paralímpico? Ok, essa é uma pergunta muito interessante, obrigado Nelson pela pergunta. Estamos todos esperando o que está acontecendo entre os movimentos olímpico e paralímpico, porque nesses momentos estão acontecendo coisas muito importantes. Antes de fazer uma análise da situação atual, eu gostaria de dizer a vocês, para quem ainda não sabe, que os Jogos Paralímpicos nascem de uma boa intenção do Comitê Paralímpico Internacional, reconhecendo que o movimento paralímpico estava crescendo de uma forma sustentada desde antes
1948, com as Olimpíadas de Londres e os Jogos Esportivos Adaptados de Stoke Mandeville. E convida a participar oficialmente desde 1960 nos Jogos do Roma. Nossa região, América Latina, o nascimento dos Comitês Paralímpicos Nacionais foi muitas vezes confiado pelo IPC aos Comitês Paralímpicos Nacionais. No caso, por exemplo, da República Dominicana, do Peru, Costa Rica, etc., para citar apenas alguns. No nível do COE, do IPC, há acordos que estão sendo renovados, reduzidos a cada vez, desde os momentos iniciais em que se comprometeram a usar mesmas cidades e locais, infraestrutura, até recentemente compartilhar os mesmos patrocinadores. Nos tempos atuais, em nosso continente, vimos como nos Estados Unidos da América, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico agora são um. Então, estamos em tempos de mudança, e que é muito difícil dizer com certeza que vai acontecer, mas é que nós temos que estar vigilantes para investigar, disso se tiver certeza. Perfeito, professor Juan, muito bem. Eu também teria mais comentários sobre a pergunta, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para a professora Fernanda. Professora Fernanda, a temática realmente é extremamente interessante, as mídias sociais e o esporte paralímpico. Nos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016, o Facebook do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele atingiu em torno de 45 milhões de pessoas. São números extremamente altos, grandiosos, né? Nós tivemos 2,7 milhões de tweets com a hashtag Jogos Paralímpicos durante os Jogos, né? E eu queria saber, uma questão importante, como as mídias sociais, se elas podem interferir negativamente a carreira esportiva de um atleta paralímpico. Boa pergunta. Bom, minha opinião, sim, se ela não for bem administrada, né? Eu acho que as mídias sociais, na verdade, elas têm, assim como eu falei na apresentação, a gente tem que ter um cuidado com a forma com que posta, o momento em que tu posta, o tipo de interação que tu vai ter, né? E dependendo da rede social também, a forma como tu vai estar interagindo naquele tipo de rede, né? Então, acho que o que a gente pode pensar na questão do negativo numa rede social interferindo na performance de um atleta, por exemplo. A questão do aumento, por exemplo, de ansiedade ou a dificuldade de controle de emoções quando uma postagem pode ser mal interpretada por outras pessoas, a forma como ela se propaga vai de uma forma que não era a que ele estava pensando ou que tinha como intenção dentro daquele contexto, né? E o uso que as pessoas fazem também, porque a rede social, ela é um meio super, tem muita propagação, tem um alcance enorme para todas as pessoas, assim, o nível de interação aumenta muito, e agora vamos pensar na pandemia, né, a pandemia, ela se tornou também uma outra forma, né, uma forma nova, uma forma muito mais assídua de comunicação, de interação entre as pessoas. Então, se eu não tiver um controle daquilo que está ali, porque a gente perde bastante o controle, né, dentro da rede social devido à propagação que ela tem. Se a gente não conseguir ter um controle, não cuidar daquilo de uma forma saudável, assim como é o treinamento, assim como é o nosso dia a dia, isso com certeza pode vir a trazer algum comprometimento, né. Então, acho que a gestão das redes, ela tem se mostrado para a imagem e para essa construção e para o cuidado com o atleta paralímpico bastante importante. Acho que a forma como vai ser gerida essa rede vai também trazer repercussões tanto positivas como negativas. Perfeito, joia. E aproveitando esse gancho, e aproveitando já que o professor Marcelo falou que o número de mulheres dentro do esporte paralímpico ainda é baixo, professor Marcelo, as mídias sociais podem
contribuir para que mais mulheres se engajem dentro de uma modalidade paralímpica? O grande problema que eu vejo é a falta de oportunidade. Então, a gente tem que dar oportunidade para que qualquer pessoa com deficiência pratique alguma atividade, seja ela física, esportiva ou de lazer. Aí é um primeiro passo. Só que, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de ver alguém com a mesma deficiência que a minha praticando alguma atividade, isso me gera interesse. Então, qual talvez seja o segredo da gente ter muitas mulheres no nosso projeto? É porque uma das mulheres que a gente tem lá, que é a atleta Maria Gilda, ela consegue falar mais facilmente para outra mulher. E ela, como mulher, consegue chamar a Fernanda muito mais fácil do que eu, Marcelo, chamar a Fernanda para jogar badminton ou para jogar praticar alguma outra atividade. E se nós dois, se a Gilda é usuária de cadeira de rodas e a Fernanda é usuária de cadeira de rodas, não tem diferença entre elas, entendeu? Então, ao utilizar as redes sociais nesse sentido, ela pode ser muito positiva, né? Por quê? Porque eu estou conseguindo mostrar para outras pessoas que eu tenho a mesma deficiência que a sua e que faço uma atividade e conseguir algum resultado esportivo ou conseguir ter o esporte como uma ferramenta. Então, acho que essa é o papel da mídia, né? Da mídia social e dos veículos de comunicação, é justamente fazer com que as pessoas se inspirem através do exemplo das outras pessoas, né? Então, a gente sempre fala que, para quem é um atleta, ele tem um duplo papel, o de ser atleta e o de tentar mobilizar que outras pessoas também sejam atletas a partir do seu exemplo, né? Então, o que a gente chama de ser os embaixadores, né? Então, a Gilda é a embaixadora do projeto lá na universidade e ela sai carregando um monte de mulheres junto e é muito mais fácil ela, enquanto mulher, falar do que eu, enquanto homem. Fernando, vamos lá no projeto, jogar, não sei o quê. Entendeu? Até a fala é diferente, né? Então, isso é muito importante. Por isso que eu acho que é uma forma de, se, por exemplo, a Fernanda é uma atleta, ela tá lá postando toda hora, pô, não é possível. A Fernanda não usa cadeira de roda e está jogando, por que eu não posso? Porque não tenho uma perna, porque não tenho um braço, porque... Então, é muito mais fácil de você gerar essa empatia, né? Então, acho que o desafio é a gente usar essa empatia para mobilizar várias pessoas. Por isso que as Paralimpíadas Escolares são um grande movimento, né? E sempre a gente pega um atleta mais velho para justamente contar os casos, né? Acho que esse ciclo ele é muito positivo, né? E acho que as redes sociais ela tem esse papel muito preponderante aí. Exato. Assim como foi colocado pela professora Fernanda, né? Do Felipe Rodrigues também, né? Ok. Professor Marcelo, eu tenho mais uma pergunta para você, do professor Silvestre Cirilo. Você deve conhecê-lo. Grande parceiro, né? Marcelo, você vê a adoção desses protocolos sanitários como uma barreira de entrada de novos atletas no esporte paralímpico? Na verdade, nesse momento agora, né, tudo é barreira, né? Porque tem que ter o protocolo, porque o grande problema não é o atleta, eu vou levar para o meu lado, né? Por exemplo, a universidade, né? Então, ter a atividade da universidade não é o problema. A gente ter o protocolo dentro da universidade não é o problema. O problema é como é que as pessoas chegam na universidade. Então, para chegar na universidade, tem que pegar transporte público. Para chegar na universidade, tem que estar exposto a um ambiente de uma aglomeração muito grande de pessoas. Então, não adianta a gente querer colocar um protocolo, umas normas sanitárias, para que as pessoas pratiquem atividade. Por quê? Vai esbarrar nesse processo, né? Como é que a pessoa chega lá, né? Não, mas ela vai no próprio carro. Aí não, tudo bem, aí é uma possibilidade. Mas quantas pessoas têm o próprio carro? Não, eu pego o Uber. Mas quantas pessoas vão ter o dinheiro para pagar um Uber? Então, isso tudo inviabiliza esse retorno às atividades, né? Então, hoje, quem retorna às atividades são os atletas de alto rendimento. Né? Não, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, com aquela mega estrutura que ele tem no centro de treinamento, não tem como abrir todo o CT para todo mundo.
né? Então, ele já tem as próprias restrições, né? Então, somente o pessoal da região ali, ou que mora em São Paulo. Então, aí, isso é muito complicado, né? Aí, tudo bem, a gente libera. E aí, pega lá uma pessoa com deficiência severa. Então, eu falo, vai ter atividade lá. Aí o cara chega, numa dificuldade lá, e aí ele se contamina. Porque ele se contamina onde? Na minha atividade, na universidade, no ônibus que ele foi, onde ele fez um lanche, aonde é que foi? Tem tantas variáveis que impedem que ele tenha uma prática segura de atividade que, nesse momento agora, infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer, foi o que a gente conseguiu fazer brilhantemente, é criar uma rede de apoio para esses atletas, como o Juan falou, de botar tudo online para tentar fazer, e aí, Juan, tudo bem com você? Tá bem aí? Diminuir um pouco da ansiedade, né, de estar aqui em rede conversando com pessoas, falando, e aí a Fernanda, não, faz assim, faz assado, por que você não dorme melhor? Então, a gente teve casos lá que a gente foi fazer o projeto para os atletas com deficiência, mas nós mesmos estávamos com uma rotina toda desregulada. Porque dormia 3 horas da manhã, ficava vendo Netflix até de madrugada, virava à noite vendo série, né? Não tinha hora para acordar, não tinha hora para se alimentar, estava todo mundo obeso. Então, quando você começa a estabelecer uma rotina, isso muda a dinâmica das pessoas. Então, no primeiro mês, foi a melhor coisa da vida dessas pessoas. Foi o relato deles, né? Que isso fez toda a diferença, né? Só que, obviamente, que isso é 1 mês, 2, né? A gente já está no 5º mês, né, de projeto, né? A gente não aguenta mais, a gente já está inventando, reinventando, e não dá, e as pessoas já querem sair, querem ir para a rua, né? Querem viver a vida normal, né? E isso é o grande desafio, né? Então, por isso que a fala do Silvestre que isso vai afastar, isso já afastou, né? Acho que não tem como a gente pensar em novos atletas, não tem como falar em identificação de talentos, como o Juan falou, vai identificar talento como? Né? Não tem como. A gente pode justamente mapear as pessoas com deficiência, aí talvez seja um caminho, né? Eu vou mapeando e quando as coisas começarem a voltar ao normal, para você ter uma ideia, a gente começou com 11 atletas com deficiência, né? Aí 2 saíram, porque um ficou com um quadro de depressão, não conseguiu mais interagir com ninguém, o outro perdeu a conectividade, né, que o Juan falou, que não tinha internet, não tinha conexão, só que apareceram 4, né, sendo que um é de outro estado. Eu posso participar? Então, a pessoa era lá do Piauí, era conhecida dos atletas, eu posso participar? Pode, vem aí, faz parte do processo, porque é online, é à distância. Eu vou dizer, não, o Juan não pode porque ele está no Peru. Mas é online, pô, por que ele não pode? É a maior oportunidade que a gente tem de ter a experiência do Juan e transmitir um pouco para a gente e a gente aprender um pouco com o trabalho que ele desenvolve, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Desculpa aí que eu falo demais, né? Eu estourei o tempo aí. Perfeito. Eu tenho uma pergunta recorrente aqui, que o pessoal está muito curioso de saber, e eu vou lançá-la para os 3. É um desafio. A pergunta é do Vinícius Ramos, e também depois foi perguntada pela Ana Paula Marques Correia. Eu gostaria de deixar... Existe a intenção de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorram simultaneamente? Eu vou até mutar meu telefone aqui. E agora? Ok, eu poderia começar, talvez. À vontade. Eu acho que simultaneamente, eu acho que não, ou quem sabe, mas eu sinto que do mesmo nome, os Jogos Paralímpicos são paralelos aos Jogos Olímpicos. Porém, é uma questão que gera muita discussão, porque o movimento paralímpico busca a inclusão social. Mas lembre-se que também existem atletas paralímpicos que já participaram em Jogos Olímpicos. O mais famoso talvez seja Pistorius, não? Mas desde 1904, o ginasta germano-americano participou com uma perna prostética também. Então,
É muito interessante essa pergunta, essa questão, mas para vocês agora. Provocativa. Vai. Quer se lançar, Fernanda? Pois também acho essa pergunta, a pergunta é ótima, mas também é uma pergunta bastante difícil de ter uma resposta, de ser respondida agora. Eu estava pensando agora, a gente hoje de manhã também escutou na palestra o professor Lamartine falando também um pouco sobre a questão do movimento olímpico e paralímpico, e eles estarem acontecendo de forma simultânea e terem o mesmo conceito, estarem juntos, né, no mesmo momento. E eu acho que assim como o professor Juan falou, não sei se simultaneamente os dois, mas eu acho sim que existe, mas para ainda a longo prazo, a intenção de que seja unificado, que tenham talvez um mesmo nome, que tenham talvez o mesmo conceito, que possam ter ser mais próximos e divulgados de uma mesma forma, né? Então eu acredito que isso, se pense bastante nisso, ainda existe muita discussão em cima disso a ser feita, mas não para agora, para a longo prazo, quem sabe, né? Marcelo? Eu não vou ser político, né? O Juan foi político, né? A Fernanda também, eu sou fora da política, né? Há uma tendência a não existir a menor possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque o movimento paralímpico, ele sempre tentou se aproximar do movimento olímpico e nunca conseguiu. E aí ele conseguiu, ao longo de vários anos, construir o seu próprio movimento, muito baseado, até aproveitando ali a fala do Juancho, que é muito próximo do espírito do que o Barão Pierre de Coubertin pregava. Então, hoje, se a gente for analisar a Carta Olímpica, o esporte paralímpico ele é muito mais próximo à filosofia do Barão de Pierre de Coubertin do que o esporte olímpico. Então não existe a menor possibilidade dessa junção. E isso é, politicamente falando, numa visão mais ampla. Agora, estruturalmente falando e gerencialmente falando, é impossível, porque você vai juntar os dois maiores eventos multiesportivos do mundo, que reúne a maior quantidade de países, pessoas e estrutura do mundo, e juntar eles. Então, seria que humanamente impossível uma cidade poder comportar, né? Por exemplo, jogos de futebol masculino, feminino, futebol de 5, futebol de 7. Então, eu precisava ter uma quantidade imensa de campos, né? Piscina, natação. Então, teria que ter 3 parques aquáticos, né, para fazer a prova, senão ia demorar 3 meses de jogos. Aí, tudo bem, se forem 3 meses de jogos, aí vai ficar fluindo aí o resto da vida, né, os jogos, né? Então, por isso que essa logística ela é muito difícil, né? Então, além de todo esse histórico aí, né, político, né? Então, o recém-caso dos Jogos do Rio 2016, né? De o comitê organizador destinar o recurso para outras coisas e na hora não ter. Então, não existe essa possibilidade, né? Então, ele caminha de forma isolada, né? Ele é junto na sua concepção de comitê organizador. Então, acho essa ideia muito positiva, né? Então, o mesmo comitê organizador, as mesmas instalações, então ele otimizou dentro desse processo. Agora, ele junto, algumas modalidades poderiam ser. Então, por exemplo, a gente jogar aí, eu vou usar o badminton de novo, jogar badminton e para-badminton junto, o que ia acontecer? Em vez de demorar uma semana, ia demorar 2 semanas, porque a logística de quadra, então eu teria que ter uma estrutura muito grande, né? Então ia ter jogo 7 horas da manhã e acabar meia-noite, todos os dias. De 7 da manhã à meia-noite, 7 da manhã à meia-noite. Isso acaba que não é comercial, não é vendável, não é interessante, entendeu? E a gente acaba não destacando o que é importante, né? Então, imagina a prova do Usain Bolt, aí antes vai ter uma prova de cadeirantes, né? Usuário de cadeira de roda. Como é que faz? É toda uma logística, né? Então,
já tem as provas de arremesso, então tem toda uma logística para levar lá os implementos. Então é muito trabalhoso um processo, né? Então por isso que acredito que não seja possível a gente ter nem a curto nem a longo prazo. É possível ter, sim, campeonatos mundiais juntos, assim, de esgrima, por exemplo. Então tem a pista de esgrima e eu monto também a minha pista de usuário de cadeira de rodas, entendeu? E aí eles acontecer de forma simultânea. E aí é possível, porque é uma competição menor e específica, entendeu? Então talvez essa seja uma tendência. Uma coisa que o professor Vinícius também estuda muito é a questão da unificação dos comitês, né? Então, se a gente tem dificuldade de unificar comitê nacional, né, olímpico e paralímpico, né, então imagina de você unificar outras ações, né? Então é meio complicado, verba, recurso, então é muita logística, né? É muito difícil da gente pensar nesse movimento de unificação, né? Eu já fui no início também pensando muito dessa questão que seria melhor unificar um esporte para todos, né? Mas aí, quando a gente fala de esporte para todos, a gente não tem como falar de rendimento, alto rendimento e alta performance, né? Porque aí não é para todos, né? Só para pouquíssimos, né? Inclusive o esporte paralímpico. Né? Exato. Perfeito, Marcelo. Como nós estamos quase fechando nosso tempo, tem mais uma perguntinha aqui para o Juan. Juan, qual a atuação da Fundação Agitos no Brasil? Ok. Antes havia muito mais cooperação, porém o desenvolvimento paralímpico que o Brasil tem motivado que a actuação da Fundação a migrar a outros países com menos desenvolvimento para esporte. Então, sin embargo, porém, muitos brasileiros trabalhando no IPC. Isso é bom. E nós sabemos que, por ejemplo, Brasil tiene mucha capacidad. Entonces, cuando nosotros hacemos capacitaciones para otros países, nosotros invitamos muchas veces a entrenadores brasileños para que enseñen su experiencia a otras personas, ¿no? O cuando tenemos en nuestro mapa de competiciones las competencias de Caixa, nosotros damos algunas vagas a deportistas para que viajen a Brasil a participar en esas competiciones. Entonces, existe un trabajo con Brasil, pero no es como para desarrollar el deporte, el paraesporte, sino que se utiliza el contacto de otra manera, ¿no? Existe otra manera de trabajo con Brasil, pero Brasil y IPC y Aquitos son como aliados estratégicos siempre. Já aproveitando esse gancho, lá em cima tem uma pergunta para você também, Juan. Qual é o maior desafio no processo de seleção dos projetos? Ok. Os projetos, então, eu vou focalizar nas marcas listas de inclusão, ok? Porque os projetos da Fundação Aquitos são muitos, seria impossível falar agora em 5 minutinhos. Então, em suas marcas listas de inclusão, nós temos uma tabela de critérios que afinal, os comitês paralímpicos nacionais são aqueles que fazem a decisão final. Então, que critérios nós temos? Seja na áreas de pouco ou nenhum desenvolvimento paralímpico, apresentam altas taxas de pobreza, exclusão social, grande população de pessoas com deficiências e áreas altamente afetadas com conflito ou violência. Então, nós temos muitas dificuldades, que já falei, pero algumas outras que eu posso citar agora são encontrar novos participantes com deficiências que sejam incentivados a praticar esportes pela primeira vez, principalmente porque as famílias costumam ser superprotetoras. Segundo, a promover a participação das mulheres. Em algumas áreas temos 20 homens e apenas uma mulher ou, às vezes, nenhuma. Precisamos reduzir as disparidades de gênero, é uma coisa que precisamos fazer. Terceiro, a sustentabilidade do projeto na área, uma vez finalizado o financiamento, é sempre uma dificuldade. Nós precisamos garantizar que a sustentabilidade vai ser feita uma vez que o financiamento está acabado. A quarta e última, a profissionalização do paraesporte, em alguns países, é muito débil, muito chata. Muitas atividades são realizadas empiricamente, e isso não permite o crescimento dos paraesportes. Então, esses são principalmente os nossos maiores obstáculos quando desenvolvemos os nossos projetos. Perfeito.
Bem, meus amigos, eu teria mais umas 5 perguntas para cada um de vocês. Nós passaríamos até a madrugada aqui discutindo o esporte paralímpico, seria maravilhoso. O público agora começou também com bastante perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Tá? Então, eu gostaria que cada um de vocês pudesse, em 2 minutos, 3 minutos, viu, Marcelo? Curtinho, pudesse deixar suas considerações finais, deixar um pouquinho sobre o panorama paralímpico realmente, o que nós podemos esperar no período pós-Covid e fazer também deixar seus contatos para quem quiser entrar em contato possa conversar pessoalmente. Tá, começo aqui então eu agradecendo então a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder estar nessa mesa falando sobre um assunto tão importante, que me encanta muito, né, as minhas práticas tem muito dentro dessa área, e eu tenho, como eu mostrei para vocês, né, tem um projeto que a gente coordena aqui na PUC, que eu coordeno aqui na PUC, que infelizmente a gente não tem condições de estar acontecendo ele agora, e isso nos causa bastante tristeza, né, porque eles precisam do projeto, é uma coisa importante, e a gente tem e a gente tem que aguardar essa questão da saúde, assim. Acho que precisamos falar mais sobre o esporte paralímpico. Fico muito feliz de esse evento poder estar tendo um espaço para a gente poder estar discutindo sobre isso, falando sobre este assunto, que isso possa se estender para outras oportunidades, outros eventos, em outras situações, e que a gente possa ganhar mais adeptos também, né, a esse movimento, a essa prática, a esse cuidado, que o olhar seja um olhar mais atento, né, com mais responsabilidade, para estar atingindo, independente do nível, se é performance, se é alta performance, se é iniciação, independente da idade, mas que a gente possa estar atingindo a todos dentro desse contexto das pessoas com deficiência, dentro dos esportes adaptados e paralímpicos, né? Então, acho que agradecer vocês, obrigada pelo convite, pela troca aqui, junto com todos vocês. E o público também que está aí presente. Obrigada. Os contatos estavam no e-mail, estavam na apresentação, mas tem o Instagram, né, já falando de rede social, o meu, que é @prof_Fernanda Fagiani, e a gente também tem do nosso grupo do GPO da PUC, lá da PUC, que também está sendo também divulgado aí em todos os outros, em outras palestras aí também, @GPO PUC-RS. Perfeito. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Mais alguém? Marcelo, por favor. Não, rapaz, eu sou gentil, né? Eu ia falar pro Juan, né, pô? O Juan é o nosso convidado ilustre aqui. Primeiro os ilustres, né? Eu deixo o pessoal mais antigo por hoje. Pode falar, Juan. Fica à vontade aí. Uso o meu tempo todo aí, que eu já usei o de vocês. Uso todo o meu tempo. Muito obrigado. Somente gostaria de dizer que o esporte é uma ferramenta muito poderosa para alcançar a inclusão das pessoas com deficiência. Isso é muito importante. O movimento paralímpico continua a crescer graças ao fato de que mais pessoas sabem sobre ele, se envolvem de alguma forma. Esta é uma dessas formas, através também dos membros da família, apoiando os atletas, o governo estabelecendo políticas de apoio a práticas esportivas por pessoas com deficiências, os preços, organizações contribuindo, o que o público torcendo nas competições, acompanhando os atletas às suas redes. Todos somos parte do movimento paralímpico, se nós quisermos. Então, vocês podem seguir a Comitê Paralímpico Internacional nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Eles têm muito bom material. Se vocês querem seguir a mim também, em meu Instagram, juan.chong.pe. Para mim, estou muito feliz de participar nesta
neste convite. Muito obrigado a todos, é um prazer. Até mais, Juan. Parabéns. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade de conhecer a Fernanda, né, e o Juan, né? Então, acho que é sempre bom a gente participar de eventos que a gente consiga conhecer outras pessoas, né, que fazem trabalhos também tão brilhantes ao longo do nosso Brasil e também em outros lugares no mundo aí, né, como o Juan faz no Peru aí, apesar dele estar associado ao braço do IPC, mas também está desenvolvendo ali a região dele, né? Então, acho que isso é muito importante e principalmente a gente ter essa possibilidade de falar sobre um movimento que é importante, né? Que acho que é o movimento da pessoa com deficiência, né? Mais do que esporte olímpico, paralímpico, para surdo, para cego, para autista, é pessoa com deficiência. Eu acho que aqui, obviamente que a gente acaba num movimento maior, né? Que é do movimento paralímpico, mas acho que o nosso desafio é justamente oferecer a oportunidade para qualquer tipo de pessoa com algum tipo de deficiência ser acolhida, né? Seja no Brasil, seja no Peru, seja em Sergipe, seja em Roraima, seja no Rio Grande do Sul, aonde ele tiver, ele tem que ter essa possibilidade, né? Então, acho que esse é um momento oportuno para isso, é o fórum necessário para que a gente consiga fomentar justamente isso. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma mesa, né, como a Fernanda falou, né, que é muito importante ter uma mesa só sobre essa temática, né, com pessoas que são da área, né, então isso que gera, né, por isso que fica tão bom o papo, né, a gente ainda não consegue parar de falar, porque o assunto flui com muita naturalidade e é muito bom falar sobre aquilo que a gente faz, né, então por isso que é só agradecer ao professor Nelson, né, o Giorgio pela utilização dessa mesa, né, como uma forma de registrar aí a posição do movimento para a pessoa com deficiência dentro do Fórum de Estudos Olímpicos, né? Então, agradeço aí imensamente, coloco aí à disposição também aí as redes sociais, o Instagram, né, o e-mail aí do grupo de pesquisa, e à disposição para vocês aí, será um enorme prazer aí contactar com vocês. Perfeito, professor Marcelo. Professores, muito obrigado por esse brilhante painel. Espero reencontrá-los brevemente e tenho certeza que a temática do esporte paralímpico vai estar sempre no Fórum de Estudos Olímpicos. Perfeito? Um bom descanso, uma boa noite para vocês. Para quem está assistindo, eu gostaria de lembrar que amanhã, 9h30, tem mais fórum do Fórum dos Estudos Olímpicos com a mediação do nosso querido professor Nelson Todd. Teremos os movimentos olímpicos e paralímpicos pós-Covid-19. Então, até amanhã. Um grande abraço. Me permite, Vinícius, só para agradecer, né, a Carol e o Eric que estavam nos bastidores também, aí, nos auxiliando aí. Exatamente. Aí, muito obrigada aos dois. Perfeito. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.